Olá, eu sou Felipe Macedo, especialista em imóvel na planta. Se você está aqui, é porque você está procurando um imóvel na planta. E eu vou fazer uma pergunta. Você sabe ler uma tabela de vendas? Quando você vai negociar o seu imóvel lá, você tem certeza que entendeu cada coluna que está escrito ali? Você leu as notas para saber o que aquela tabela tem de pegadinha para você? Se a resposta é não, então esse vídeo é perfeito para você. Nele eu vou explicar cada detalhe, cada coluna, cada linha de uma tabela de imóvel na planta. Então vem comigo que você não vai se arrepender. Bom, a tabela já está aqui do lado, mas antes de falar da tabela, eu queria te dar um recado. Eu já te falei isso algumas vezes, você curte o canal, você está acompanhando aqui os vídeos, você já deve saber. Mas eu não sou corretor, eu não quero te vender nada. Meu objetivo aqui é que você compre o seu imóvel na planta sem passar perrengue nenhum. E para isso, eu quero te dar uma dica. Vai lá no meu Instagram, @macedonaplanta. Não tem erro. @macedonaplanta, lá tem todas as dicas, tem tudo que você precisa saber para comprar o seu imóvel na planta sem passar perrengue nenhum. Tá bom? Então, vou botar meu óculos agora aqui e a gente vai falar dessa tabela juntos para você ficar preparado e entender direitinho como funciona uma tabela no mercado imobiliário. Primeira coisa, meus amigos, normalmente você não vai ter acesso a essa tabela por completo. É praxe no mercado não enviar a tabela para o cliente. Então, normalmente, você vai ter acesso a uma linha dessa tabela, que é a linha da unidade que você quer ou a unidade que o corretor acha adequada para você. Então, normalmente, você vai ter acesso a isso aqui, ó. Uma unidade com todas as colunas dela. Tá bom? Não se assusta, faz todo sentido. Você recebendo isso já é suficiente para você entender tudo sobre o seu imóvel. Realmente eu acho que receber a tabela toda, para quem não é especialista, acaba mais confundindo do que ajudando. Mas vamos aprender a ler a tabela, tá? A primeira coluna geralmente vem os apartamentos, o número do apartamento. Tá aqui tem 501, 601, 701, etc. Nesse caso aqui, o incorporador resolveu ordenar por coluna. Repare, ele botou todas as colunas 01 primeiro, depois todas as colunas 02, depois todas as colunas 03. Isso é legal porque você compara o preço dentro da coluna. Não sei se vai estar organizado exatamente assim, mas aqui você consegue ver a diferença de um andar para o outro, tá bom? Como eu falei, você não vai ter acesso provavelmente a essa tabela como um todo, mas facilita a vida do seu corretor. Então, uma boa dica para você, aqui, ó, por exemplo, você pediu aí a unidade 601, você pede a 501 para ver a diferença de preço entre elas, tá? Ou a 701, e assim você consegue já ter uma noção para o corretor super fácil, ele só desce ali uma linha. Geralmente está organizada a tabela pelas colunas, tá? Importante, esse projeto aqui que eu estou botando na tela como exemplo, ele não tem mais de uma torre, ele tem bloco único. Ou seja, não vem a especificação de qual bloco, porque não precisa, tem uma torre só. Quando tem uma torre a mais, 2, 3, 4, vem uma outra coluna aqui dizendo qual é a torre para você poder comparar, né? Se é a unidade 501 do bloco 1, do bloco 2, etc. Tá bom? A segunda coluna é uma coluna bem óbvia, né? A coluna do preço, valor final daquele imóvel. Lembrando, tá? Esse é o valor do imóvel se pagar o fluxo sugerido. Normalmente, e aí já abro aqui uma grande dica para todo mundo, quando você compra um imóvel na planta e pagar à vista, você consegue um desconto interessante. Então, não percam essa oportunidade. Se tem a capacidade de pagar à vista, tem uma margem boa de negociar esse preço aqui para quem segue o fluxo da tabela. A terceira divisão, digamos assim, dessa tabela, é o que a gente chama de sinal 30 e 60. Pode ser 30, 60, 90, aí vai de acordo com o que a construtora quer fazer. Isso aqui na prática representa o quanto você tem que pagar no momento da compra, então é o sinal, o quanto você tem que pagar 30 dias depois e o quanto você tem que pagar 60 dias depois. Na prática, gente, isso aqui tudo é a entrada que você tem que dar. Mas as construtoras geralmente conseguem quebrar essa entrada em ato, 30, 60 e algumas fazem até 90, tá? É importante aqui, ó, o tempo todo vocês vão ver um percentual aqui em cima. Não é sempre que isso acontece. Eu gosto quando a tabela vem assim, fica mais claro para o cliente. Mas se não vier, a gente consegue calcular, né? É só dividir o valor aqui do sinal, por exemplo, pelo valor do imóvel. Então a gente está falando aqui de 159.900 sobre 1.599.000, dá esses 10% aqui. Ordem de grandeza, tá? Toda vez que você falar de entrada, você está falando de algo em torno de 8 a 10%. Então aqui eles fizeram a entrada em 14%, dividindo ela em 10% no ato, 2% em 30 dias e 2% em 60 dias. Logo, você precisa dar 159.900 no ato, na hora da assinatura do imóvel, 31.980 30 dias depois e 31.980 de novo 60 dias depois.
ok? Então, a entrada em si a gente já falou, acho que fica bem entendido isso. Lembrando sempre, tá? Falei isso quando falei do valor total do imóvel. O quanto você antecipar, você pode negociar. Então, use isso a seu favor. Dinheiro no tempo é uma coisa que as incorporadoras se preocupam muito. Traga dinheiro para frente e peça desconto. Esse trade pode ser muito vantajoso para você. Aqui, gente, começa a ficar um pouquinho mais complicado para algumas pessoas. Aquele momento ali, a gente está falando de entrada. Aqui são as parcelas durante a obra. Isso aqui não vai rolar depois de ficar pronto. São as parcelas ali, até o momento que o apartamento fica pronto, até o habite, até a entrega das chaves, até o repasse, tá? Então, nesse modelo aqui, você vai pagar 0,30% ao mês, que dá 4.797 para essa primeira unidade. Além disso, ou seja, todo mês você vai pagar isso aqui, 4.797. Além disso, a cada semestre, por isso se chama semestral, você vai pagar 22.386. Então, na prática, ali em junho, você vai pagar 22.386 mais 4.797. Isso aqui vai dar uns 27 mil, somando, tá? Isso vai acontecer em junho e dezembro. Estou dando um exemplo aqui, você vai negociar a data, mas normalmente é junho e dezembro. Por quê? Porque a ideia é você utilizar o seu 13º para dar uma amortizada aqui nas semestrais. Pode ser, aqui onde está escrito semestral, muitas vezes é anual, tá? A gente chama isso de parcela balão. Qual é o objetivo dessa parcela? É amortizar o INCC. O INCC, durante o período de obras, vai corrigindo o saldo devedor. E se você não der uma parcela maior, acaba prejudicando o saldo lá na frente. Então tenham em mente que essas parcelas maiores, que geralmente são semestrais ou anuais, elas servem para amortizar o saldo devedor de quem está comprando e diminuir lá o impacto do INCC no final das contas. Temos mais uma coluna aqui, que é a coluna de financiamento. Reparem só, 69,20%. Ou seja, aquele imóvel lá que estava saindo por, vou voltar aqui, ó, 1.599.000, você vai conseguir financiar ele em 69,20%. Ou seja, 1.106.000 você vai conseguir financiar. Importante, galera, esse financiamento aqui significa que você tem que dar esse dinheiro para eles na hora da entrega das chaves. Eles chamam de parcela de financiamento porque boa parte das pessoas vão no banco nesse momento, pegam esse dinheiro e dão para a construtora e assumem a dívida com o banco. Esse momento é chamado de repasse. Uma vez que você é repassado da construtora, incorporadora, para o banco, ok? Significa o quê? Você tem que ter ou esse dinheiro no seu bolso para quitar a parcela de financiamento, ou você ter crédito suficiente no banco para conseguir quitar. Importantíssimo, meus amigos, isso aqui vai estar geralmente nas notas explicativas. Se você atrasar essa parcela, você vai acabar se enrolando. A partir do momento que o imóvel ficou pronto, existe uma multa de atraso e essa multa fica muito mais pesada quando o imóvel está pronto. Então, atenção, essa parcela aqui é uma parcela que não é legal de atrasar. Nessa tabela que eu trouxe, não tem uma parcela de chaves, mas em alguns casos existe uma parcela de chaves, tá? Então, pode ser que você tenha que dar uma pancadinha, né, um valor de chaves nesse momento, e aí sim entrar com financiamento com o banco, ok? E por último, essa é a parcela que mais confunde todo mundo. Eles chamam de parcela única. Atenção, reparem a data dela, 20 de junho de 2026. Ela fica 3 meses depois da entrega. E, praticamente, né, deixa eu ver aqui, 3 anos depois da primeira parcela. O que é essa parcela única, então, gente? Essa parcela única é apenas uma solução jurídica para poder reajustar toda essa tabela através do INCC. No Brasil, você só pode aplicar correção monetária em contratos que tenham pelo menos 30 meses de duração. Então, ao colocar uma parcela única nessa data aí, a construtora está garantindo que você tem um vínculo com ela de 30 meses e aí sim ela pode cobrar o INCC de você. Essa é a função dessa parcela, tá bom? Por isso que geralmente ela é mais baixa do que o geral. Em alguns casos aqui, a pessoa bota uma parcela de 300, 400 reais só para garantir que você vai ter algum pagamento para ser feito 30 meses depois da primeira parcela que você pagou, tá bom? Importantíssimo, galera. A gente está falando aqui de um fluxo de pagamento que compõe 31 meses. E essa é uma boa dica. Se você olhar o número de parcelas, te dá um norte de mais ou menos quanto tempo vai ser a obra. O financiamento aqui também tem uma data, tá vendo? A data do financiamento geralmente é a data da entrega das chaves. Claro, tem lá a carência, pode atrasar um pouquinho, mas é um bom norte. Ao olhar a tabela, você já olha aqui e sabe o tempo que essa obra vai demorar.
A gente está gravando esse vídeo aqui em junho de 23, então imagino que essa obra vai ser entregue daqui a quase 3 anos, então uma boa referência aí, 30 meses de obra, considerando que ela não começa imediatamente, tá bom? É isso, falei linha a linha da tabela, coluna a coluna dessa tabela também. Agora a gente vai aprender a olhar as notas da tabela para não cair em pegadinha. Já coloquei as notas explicativas aqui do lado. E você, já colocou o joinha aqui no vídeo? Pô, me dá uma ajuda, deixa o joinha se está gostando, se inscreve no canal também e passa para o seu amigo que está procurando imóvel na planta. A gente precisa da sua ajuda. É esse tipo de trabalho, de engajamento, de divulgação que vai fazer o nosso canal crescer e a gente continuar trazendo informação para você comprar imóvel na planta sem passar perrengue nenhum, tá bom? Vamos falar das notas explicativas agora. Importante, gente, as notinhas estão na tela aqui, mas geralmente elas ficam no final da tabela. Muita gente acaba não lendo, olha a tabela lá, dá uma olhada nos valores, mas não lê as notas. Ler as notas é essencial para a gente entender o que vai acontecer com a gente, especialmente em casos de não pagamento, tá? E aí, vamos com calma, uma por uma, para a gente entender direitinho. Número 1. Parcela de sinal 30/60 tem valores fixos. Esse é o caso dessa tabela, nem sempre é assim. O que ele quer dizer? Que isso aqui, ó, sinal 30/60 vão ser esses valores sem nenhum reajuste. Então, no caso, você comprar a unidade 501, você vai pagar 159.900, 31.980, 31.980, acabou, não tem surpresinha, é isso que está valendo. 2. As parcelas liquidadas até o aceite das obras, ou seja, até as chaves, serão atualizadas mensalmente pelo INCC. Então, essas parcelas aqui, mensal e semestral, segundo a nota número 2, serão atualizadas pelo INCC, que é o famoso Índice Nacional da Construção Civil, atualizado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas. Se você não sabe o que é INCC, deixa um comentário aqui que eu vou gravar um vídeo para você, porque pensou em imóvel na planta, tem que pensar em INCC, se não souber como funciona, você vai se enrolar. Tanto que aqui na nota número 3 está escrito isso, ó, todas as parcelas cujo pagamento ocorra após o aceite de obras, inclusive a do financiamento, ou seja, essa maior aqui, ó, serão atualizadas até o aceite de obra, ou seja, até as chaves, pelo INCC. Resumindo, o seu saldo devedor será atualizado pelo INCC até a data que a obra foi entregue. E aí vem uma questão importante. A partir do minuto que a obra é entregue, esse fator de correção, esse indexador, ele muda. Ele deixa de ser o INCC, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para vocês, ó, uma canetinha. Ele deixa de ser o INCC e depois que a obra é entregue, ele passa a ser 12% ao ano mais IGPM, ok? Então ele deixa de ser INCC e passa a ser 12% ao ano mais IGPM. Isso, gente, é muito mais do que o INCC. Se você chegar até a hora da entrega e não quitar o seu saldo devedor, para cada mesinho de atraso seu, você vai pagar 12% mais IGPM mensalizado. Então é 12% ao ano mais IGPM. 12% ao ano dá mais ou menos 1% ao mês. Ou seja, é uma multa bem cara para cada mês de atraso. Vamos supor que você está falando aqui, ó, está falando aqui de um saldo devedor de 1.106.000, tá? 1% de 1.106.000 é 11 mil reais que está indo a cada mês mais IGPM, que aí a gente não tem controle, às vezes está baixo, às vezes está alto. Então tenham em mente, mudou aqui, ó, entregou a obra, a construtora conseguiu lá a documentação falando que a obra está pronta, mudou o contagiro, deixa de ser INCC, passa a ser 12% ao ano mais IGPM, então outro nível de reajuste de dinheiro aí, ok? E aí, claro, esse 12% a gente está falando de juros, tá? Não pode ter juros antes da entrega das chaves, então é por motivos aí jurídicos, não tem juros antes da entrega da chave, depois da entrega das chaves, sim. Atenção que isso é importantíssimo. Nota número 4. A parcela financiamento deverá ser paga com recursos próprios ou através de financiamento bancário. Já falamos sobre isso. Alguém tem que quitar esse financiamento aqui de 1.106.000. Seja você, seja o banco. Mas esse dinheiro é responsabilidade sua conseguir. A construtora está falando que ela não tem responsabilidade. Você tem que correr atrás disso. A ser obtido pelo adquirente por conta e risco total, junto à instituição financeira de livre escolha ou mediante um financiamento que pode ser solicitado com o incorporador. Reparem só, nesse caso aqui, esse incorporador abre uma brecha para você solicitar para ele o financiamento. Isso não acontece sempre. Boa parte das tabelas que eu tenho a oportunidade de olhar não tem essa parte. Muitos incorporadores não financiam. Então, esse aqui financia, só que ele está dizendo aqui, ó, você tem que pedir com antecedência, tá? Então,
A responsabilidade é sua de pedir, negociar isso com ele, não dá para chegar lá em cima da hora das chaves e resolver. Qual é a dica que eu tenho para vocês considerando essa número 3 e essa número 4 aqui? Descubra a data que seu apartamento vai ser entregue e corra atrás do financiamento 3 a 4 meses antes. Junta toda a documentação, é uma documentação chata. Se você quiser, a gente vai fazer um vídeo aqui, só deixar um comentário, a gente faz um vídeo falando sobre esse processo de repasse, que não é um processo fácil. Minha recomendação, 3, 4 meses antes você começa a falar isso, liga para o seu gerente do banco, liga para a construtora, porque, como eu falei lá, está lá na nota número 3, atrasou 12% ao ano mais IGPM, é puxado, ok? Voltando aqui, ó, vamos para a nota número 5, a data prevista para a conclusão de obras é 20 de março de 2026, ok? Isso dava para a gente deduzir pela tabela lá, né? Lembrando aqui, ó, estava aqui, ó, dizendo que era 20 de março de 2026, então aqui a gente já consegue deduzir pela própria tabela a data da entrega. Show de bola? Outra observação, as unidades 403, 404, 503, 504 possuem uma vaga de garagem, as demais unidades possuem vagas estendidas, ou 2 vagas conforme memorial de corporação. Olha só, normalmente nas notas de tabela vem escrito a questão das vagas. Então leia essa observação para você saber se está comprando um apartamento com vaga, com 2 vagas, sem vaga. Em alguns casos vem dizendo se é direito de uso. Preste atenção que normalmente está nas notas explicativas essa resposta, tá bom? Além de estar nas notas explicativas, muitas vezes o pessoal cria uma coluna de tabela falando assim, vaga, sim ou não, 1 ou 2, 0 ou 1. A resposta geralmente está na tabela sobre vagas. E por último, esta tabela de preço e condições poderá ser alterada pelo incorporador sem aviso prévio. Ele quer dizer aqui o seguinte, você está vendo uma oportunidade que pode mudar. Se você gostou, abraça a causa e vai em frente. Já pegou a tabela, já leu as notas explicativas, gostou de uma unidade, entendeu como funciona o reajuste, entendeu as datas, entendeu que você não pode atrasar, porque você tem um pênalti muito forte. Gostou da unidade? Então faz o seguinte, antes de fechar, vai lá no meu Instagram, @macedonaplanta, porque tem mais e mais dicas para você. Aqui foi uma dica mais complexa, a gente está aí mais de 10, 15 minutos falando sobre tabela, porque é muito detalhe, mas lá tem um monte de dica rápida para você todo dia ir aprendendo um pouquinho sobre imóvel na planta. Então faz o seguinte, deixa o like para mim, já pedi isso várias vezes, mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal. Se tiver algum pedido aí de explicação, se quer algum imóvel analisado, deixa um comentário para mim e passa para os seus amigos que estão comprando imóvel na planta. Não deixa ele fazer essa compra sem antes conhecer o meu trabalho, porque vai ajudar muito ele a comprar sem passar perrengue nenhum. Obrigado e tchau, tchau!